Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como pesquisar textos acadêmicos. Eu recebi esse pedido de um seguidor aqui do canal, que ele participa bastante, e ele estava comentando assim em um dos meus vídeos de escrita criativa. Alguma coisa do tipo: Lígia, por favor, você pode me ajudar ou fazer um vídeo sobre como pesquisar bons textos acadêmicos? Eu estou na graduação agora e eu às vezes não sei onde procurar, eu não sei como avaliar se um texto é bom ou não para fazer parte da minha referência bibliográfica para os meus trabalhos. O aquecedor também tá ligado, então assim, talvez tenha um barulhinho de fundo aí, mas é isso, porque senão eu vou congelar aqui dentro, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo porque eu também tinha um pouco essa dificuldade quando eu tava na graduação e quando eu estava agora no mestrado, né, que eu fiz. Eu demorei um tempo para me adaptar a entender quais textos são bons, quais textos são boas referências seguras de você mencionar nos seus textos ou não. Então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, algumas talvez sejam mais óbvias que outras, mas eu vou falar tudo aqui. E eu preparei uma página muito fofinha no Notion, porque eu uso o Notion pra me organizar, pra fazer os vídeos do Literalter, e aí eu coloquei várias anotaçõezinhas aqui. Vamos lá! A primeira coisa que eu vou falar pra vocês fazerem quando vocês entram na graduação, todo curso ele vai ter um plano de aula, vai ter um plano ali do semestre, né, e de todas as aulas. Na verdade, cada professor faz esse plano de aula, né? E os professores vão colocar a bibliografia que eles vão utilizar na aula. Então eles vão ter ali provavelmente a bibliografia essencial, né, primária. E aí também vai ter essa bibliografia secundária, que são textos extras, que são textos assim, se você quiser se aprofundar. E acreditem em mim, gente, vocês querem se aprofundar. Eu não vou atacar a primeira pedra, né, porque meu teto é de vidro. E quando eu tava na graduação, eu trabalhava, eu fazia estágio, tudo junto ao mesmo tempo. E eu sei que é difícil ler os textos e preparar, mas eu também planejo gravar um vídeo pra vocês sobre dicas de como organizar os seus momentos de leitura, de estudo, pra você ser eficiente e conseguir fazer essas leituras e aproveitar o curso de vocês. Porque no meu curso, sendo bem sincera, eu não consegui aproveitar o tanto que eu poderia. Eu já até falei isso aqui antes no canal. Mas enfim, leia a bibliografia proposta no programa do seu curso, né, nos planos de aula que os professores vão passar pra vocês. Não leiam só a bibliografia primária, leiam a secundária também, porque isso vai te abrir novos universos. Eu acho que é muito importante ler porque às vezes a gente nem sabe o que a gente gosta mais nessa área que a gente escolheu estudar, e esses textos primários são a primeira coisa que vai te introduzir a esse novo universo que é gigantesco, e aí você vai conseguir se achando dali, a partir do momento que você for lendo sobre diversos assuntos. Beleza, essa é uma dica que parece um pouco óbvia, pode até ser um pouco óbvia, mas acho necessário comentar, né? A segunda dica que eu vou dar pra vocês é: procurem revistas científicas, revistas literárias, revistas que são, como que fala assim, referências no universo que vocês estão estudando. Óbvio que eu procurei revistas científicas na área da literatura. Podem ter certeza que também tem na área de vocês. Então, se vocês estão fazendo, sei lá, medicina, engenharia, direito, biologia, artes, música, teatro, todas essas áreas, pode ter certeza absoluta que terão revistas científicas, artigos, jornais, não só daqui, né, mas de outros lugares, que vai ser uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Mas eu posso até deixar um pouco alguns nomes de revistas que eu usei no meu mestrado. Os jornais que eu mais usei, mas vai ser da área da literatura, porque eu sou da área de literatura. Então vale muito a pena, porque na maioria das vezes esses artigos, eles foram revisados e eles têm embasamento teórico muito bom, porque são artigos que as pessoas estão pesquisando sobre, né? Elas querem ser o mais acadêmicas e o mais precisas possível com as informações. Uma coisa muito importante agora, que eu demorei um tempo pra entender e que é essencial se você quer ter tempo de ler tudo que te interessa. Procurem focar mais em textos curtos, artigos, capítulos de livros. Não tentem ler todos os livros que estão na bibliografia, a revista científica inteira, né, que eu acabei de falar pra vocês. Foquem em capítulos e artigos. A não ser que, claro, né, tenha um livro que você vai precisar ler pra faculdade inteira e tal. Só que na maioria das vezes, pra você buscar referências e pra você desenvolver
o seu texto e o seu conhecimento, vale muito a pena você procurar por esses textos mais curtos. Você tem mais tempo, você consegue ler diferentes autores, diferentes pesquisadores com opiniões diversas, e você deixa o seu texto mais diversificado, mais colorido, com mais texturas, enfim, né? Óbvio que há livros que valem a pena ser lidos por completo, total. Só que às vezes a gente perde muito tempo lendo um livro inteiro com vários capítulos que não tem nada a ver com o que a gente está pesquisando. Então a gente acaba sim perdendo tempo, porque tem um capítulo aqui que é super legal sobre tal assunto. Só que não é o assunto que você está precisando no momento. Você pode salvar, né, reservar um tempo depois para aquela leitura, óbvio. Sempre bom ler mais, só que quando você estiver trabalhando em algum projeto da faculdade, enfim, procurem focar no tema de vocês. Então, vale a pena, às vezes, focar em textos mais curtos do que longos livros. Uma dica de ouro, que também às vezes as pessoas não pensam muito nisso: entre em páginas ou sites de outras universidades do mesmo curso que você está fazendo, ou até de cursos similares, porque muitas vezes em sites de universidade, eles terão a bibliografia do curso completo, a bibliografia principal ali que será usada. E aí você pode comparar os textos que os seus professores e a sua universidade fornecem com aqueles outros e ver se tem alguns textos diferentes, se tem textos que você já leu, então ok. Então você sabe que, né, poxa, duas universidades super excelentes estão recomendando essa bibliografia, então deve ser boa, deve ser de confiança. E às vezes você pode ser introduzido a algum novo texto que a sua universidade não indicou. A próxima dica que eu vou dar, que eu até tinha falado um pouquinho no início do vídeo, tente ler autores também internacionais. Autores tanto da América Latina como da Ásia, Este Europeu, Norte, Sul, Leste, Oeste, do globo inteiro. Entendem? Há muitas pessoas que são pioneiras e que são excelentíssimas em outros países que valem a pena ser lidos, especialmente se você consegue ler esses artigos nas línguas que eles foram escritas, né? Porque às vezes a gente tem artigos traduzidos, a gente tem opções traduzidas, principalmente, se não me engano, assim, em inglês e talvez espanhol, né? Só que há outras línguas que não são tão facilmente traduzidas, ou que não são recorrentemente traduzidas, né? Não é tão comum assim. Então, se você souber falar alguma outra língua, se você conseguir até mesmo colocar meio que num tradutor, eu faria isso, sabe? Francês, por exemplo, eu não falo muito francês, mas francês é muito parecido com o português, na minha opinião, né? Eu já fiz algumas aulas, mas não sou fluente nem nada. Quero ser um dia. Mas quando a gente pega um texto em francês, inclusive a gente lê um texto em francês na minha universidade, na aula de literatura portuguesa, ou literatura brasileira, enfim. E a gente lê um texto em francês, um texto acadêmico escrito em francês, com a ajuda da nossa professora, mas ela foi mostrando pra gente que a gente é super capaz de ler um texto assim, nessa língua, porque são línguas similares, né? Então, às vezes vale a pena você procurar por outros pesquisadores, porque isso vai te dar um espectro mais amplo da sua área e como ela é vista em outras partes do mundo. Mas pelo amor de tudo que é mais sagrado, não deixem de ler pesquisadores nacionais. Há muitos pesquisadores nacionais excelentíssimos. Então, assim, vale muito a pena focar também nos nossos pesquisadores e valorizá-los e, né, valorizar os trabalhos deles, mencionar e tudo, para que nós, como um âmbito acadêmico, a gente possa crescer junto e ganhar até mais visibilidade, notoriedade fora do país do que a gente tem hoje em dia, né? Nós somos excelentes em várias áreas de pesquisa, então vale muito a pena usá-los como referência nos trabalhos de vocês. Outra coisa, se você pega alguma revista literária, algum artigo de algum pesquisador que você está interessado, você vai perceber que no final esse pesquisador ou essa pessoa que escreveu o livro ou o artigo vai ter colocado uma bibliografia no final do texto, porque foi a bibliografia que essa pessoa utilizou para escrever o texto dela. Não deixem de consultar também
esta bibliografia, porque tudo que está escrito ali, ou a maioria das coisas que está escrito ali, foi teve como base essa bibliografia, essas opiniões, esses conceitos, teorias, enfim, tratadas por pessoas, por outras pessoas, outros pesquisadores. Então, se é sobre um assunto que você gostou, se você gostou do texto, se te abriu a mente, não deixe de conferir os textos que ajudaram essa pessoa a escrever. Impressionante, quando eu tava no meu mestrado, gente. Eu abria a bibliografia de outros textos e eu ficava tipo, gente, eu tenho mais 300 zilhões de coisas pra ler. É infinito, não acaba nunca. Façam esse trabalho de investigação, leiam, não precisa ler toda a bibliografia, mas dá uma olhada. Se tem o nome do texto ali e o nome do texto parece que tem algo a ver com o que você está pesquisando, vale a pena dar uma lida rápida e ver se você pode usar aquele texto ou não. Uma outra coisa importante. Fiquem atentos às datas de publicação dos artigos, livros, enfim, do que vocês estão lendo. Porque isso também influencia muito em você achar um texto bom, que esse é toda a razão da gente estar fazendo esse vídeo agora, é ler textos que são bons academicamente, que são confiáveis. Então, óbvio que com o tempo, a gente vai, né, aprendendo a discernir quais textos são acadêmicos, quais textos são bons, que eles têm uma boa base, um bom argumento, e quais textos que, mesmo publicados por outras universidades, outros alunos, enfim, são contraditórios. Você vai perceber isso. E eu falo isso porque teve uma vez, quando eu tava escrevendo minha dissertação, eu comecei a pesquisar sobre um autor, eu acho que era o Bruno Bettelheim, que é um autor de literatura, ele escreve sobre contos e a psicanálise e tudo mais. E aí eu mostrei pra minha professora, depois que eu tinha pesquisado vários livros dele, já tinha referenciado em algumas partes do texto, e ela falou assim, eu vou pedir pra você tirar esse autor da sua bibliografia, porque com o tempo, né, outras pessoas foram revisando o texto dessa pessoa, desse autor, e viram que há muitas inconsistências acadêmicas e de pesquisa que podem deixar o seu texto, né, com um cunho assim meio duvidoso. Cunho, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não falei outra coisa. Então, assim, aí eu fiquei, poxa, mas você não podia ter me explicado antes? E aí eu fui rever os textos dele, e quando eu dei uma lida mais atenta, eu comecei a entender nas entrelinhas quais que eram os problemas que aquele texto apresentava. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida acadêmica. Realmente é um pouco, é um trabalho que você vai desenvolvendo, né, de ter um olhar mais cuidadoso com o texto. Óbvio que se você estuda, principalmente, né, literatura, história, ciências sociais, talvez, você vai ter que referenciar coisas mais antigas, mas e há textos mais antigos que valem até hoje, sabe? Óbvio. Então, só tenham cuidado com a forma que vocês vão referenciar esse texto para não prejudicar o argumento de vocês. E sempre vale a pena conversar com os professores, né, gente? Perguntar se esse professor acha bom ou não, indicado ou não, que você referencie tais autores no seu texto. E essa é uma das outras dicas que eu vou recomendar aqui. Não tenha medo, receio de falar com os professores de vocês e perguntar, poxa, o que você indica? Vai ter professor, vou falar aqui mesmo, vai ter professor que vai ser um saco, tem professor que se acha o bam e vai falar, ai, nossa, você não sabe, eu coloquei na bibliografia. Só que vai ter professor que vai querer te ajudar, que vai te dar textos além da bibliografia. Então, se você sente que seu professor tem essa abertura, né, tem esse comportamento que é mais, né, de professor pedagógico, então aproveite. Caso contrário, também é legal você conversar com seus amigos, porque, gente, eu descobri tantos textos excelentes conversando com as minhas amigas, que estudavam algumas coisas diferentes na área de literatura infantil, mas elas me recomendaram e foi excelente, sabe? Então vale a pena essa troca de ideias e perguntar para outras pessoas que estão na mesma situação que você. Mais uma coisa e depois a gente vai fechar o vídeo. Faça fichamentos ou mapas mentais dos textos que vocês já leram, dos textos que estão na programação das suas aulas, e meio que vai colocando um lado a lado para realmente comparar se esses autores que os professores de vocês talvez indicaram concordam, discordam ou repelem teorias, ideias e outras coisas de outros autores.
Eu acho que é sempre legal a gente comentar e perceber, né, como que tais autores falam de tais autores, pesquisadores falam de trabalho de outros pesquisadores, porque aí você pode ver também quais textos são mais mencionados, mais bem recomendados, ou textos que às vezes determinados pesquisadores falam, ó, eu pesquisei tal parte desse texto e essa parte é boa, essa parte eu já não usaria. Então eu acho muito legal fazer essa comparação de textos, eu fiz muito, eu sou assim, viciada em mapas mentais. Eu acho que para dar um panorama grande pra gente é um dos melhores métodos para se usar. Então acho que recomendaria fazer isso. E a última coisa, gente, ela vai ser óbvia, mas é por isso que o óbvio existe, né? O clichê existe porque há uma razão para isso. Confie no seu processo acadêmico. A gente não vai começar a universidade sabendo tudo. Eu lembro e posso falar aqui que eu entrei na universidade sem saber escrever um texto decente. Eu posso até dizer que, nossa, os textos, comparando os textos que eu tenho agora, que eu fiz na minha dissertação, com os textos da graduação, foi assim sabe? Não dá nem pra acreditar. E eu tenho certeza, eu já olho para alguns textos que eu escrevi e eu já mudaria coisas. Porque é sobre isso, a gente tá sempre lendo mais, sempre pesquisando mais, sempre estudando, e a gente vai mudar a nossa maneira de escrita. Então eu acho que é legal também respeitar esse tempo, respeitar o processo de vocês, porque nós todos entramos na universidade, fazemos curso, lemos, pra aprender, pra se desenvolver. A gente não nasce sabendo, então vai levar tempo sim. Os textos nunca estarão perfeitamente do jeito que a gente quer. Eu aprendi isso com muitos autores, com experiências pessoais na minha vida. Os nossos textos nunca estarão prontos, né? Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Eu esqueci de falar. Não sei se isso também é óbvio, né? Ai, meu filho, sério? Que você vai fazer isso comigo? Enfim, eu não sei se eu comentei antes, acho que não, mas lugares para vocês encontrarem, além das revistas acadêmicas e científicas, Google Scholar tende a ser muito, muito bom para pesquisar. Há bibliotecas, por exemplo, na Biblioteca de Glasgow, se você entra online, você coloca Glasgow Library, por exemplo, você coloca o nome de um texto, você coloca só... Gente, pode estar diferente aí, enquadramento e tudo mais. Deixa eu até mudar aqui. Porque essa câmera, ela para de gravar do nada. Eu tenho uma raiva disso. Alguém que tem a Sony A6000, eu acho, se não me engano, me fala por que do nada ela para de gravar. Quando dá, tipo, 23 minutos, ela para de gravar. Enfim, mas vocês podem encontrar no site da Glasgow University textos que tem essas palavras-chave, que tem esse assunto que vocês estão pesquisando. E se vocês não puderem abrir o texto, porque é provável que vocês não possam, vocês precisariam ter um login, uma senha, vocês precisariam estar cadastrados na universidade. Mas pelo menos vocês vão ver quais textos a universidade está recomendando. E isso é muito bom, porque, gente, certas universidades, principalmente, né, universidades mais reconhecidas, elas vão comprar textos ou vão ter acesso a textos e colocar esse acesso disponível para os alunos que são de confiança, que são textos bons academicamente. Eu não vou ficar procurando palavra difícil. Então, assim, pelo menos vocês conseguem o nome do texto. Vocês podem tentar achar no Google Scholar, ou se vocês entrarem na revista que aquele artigo foi publicado. Se o texto for pago, sei lá, às vezes vocês pagam só pra aquele texto, ou leem uma prévia do texto, enfim. Mas é isso, gente. Não sei se eu tinha mencionado antes, mas eu acho legal falar também. E por hoje é isso, eu acho. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer outra sugestão, dúvida, deixem aqui nos comentários. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo pra que o canal continue crescendo. Vocês são maravilhosos, gente. O canal tá crescendo demais. Eu tô muito, muito feliz com o desenvolvimento que a gente tá tendo. E é por isso que eu também quero trabalhar para que os vídeos sejam cada vez mais completos e informativos. Toda vez que eu gravo um vídeo eu fico pensando, poxa, eu podia ter falado isso, isso, isso que eu não falei. Então eu vou trabalhar para que os vídeos sejam cada vez mais organizados. E é isso, obrigada pelo apoio de todos vocês. E um beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem, é nóis!